Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença, te louvamos, Pai, pela vida, te agradecemos, meu Senhor, pelo bem-estar dos nossos irmãos, suplicamos, meu Senhor, por aqueles que estão em aflição. Ó Senhor, dá graça aos meus irmãos, da vitória. Senhor, dá a tua tranquilidade, a tua paz, meu Senhor, aqueles que estão, meu Senhor, sobre provação. Querido Senhor, opera na vida da igreja, guarda, Senhor, o teu povo, guarda as criancinhas, a juventude, guarda as famílias, opera, meu Senhor, na vida dos meus irmãos. Guarda os idosos, toma em tuas santas mãos cada vida. Abençoa os nossos ajudadores, meu Senhor, os nossos intercessores. Guarda, Senhor, a nossa liderança, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os nossos líderes. Opera poderosamente, meu Senhor, em cada vida. Os que estão enfermos da saúde, ó Deus, e os que estão, meu Senhor, em aflição, socorre. Tu és o nosso Deus, o socorro bem presente na hora da angústia, e as nações estão angustiadas, a nossa nação está angustiada, nossas igrejas estão, de alguma forma, meu Senhor, sob provação. Querido Pai, atende-nos, ajuda-nos. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim. Esta é a edição 1038, ano 19, e o tema de hoje, meus irmãos, é a aprovação divina. Quando você experimenta, quando nós experimentamos a aprovação divina no que a gente faz, a gente se regozija porque, de alguma forma, existe um benefício, existe um resultado, e nós louvamos a Deus por isto, principalmente quando trabalhamos com esta finalidade, levar a mensagem do Senhor, ajudar na edificação de quem está iniciando, socorrer de alguma forma os nossos irmãos em aflição, em sofrimento, e nós fazemos assim como igreja e como pessoas. É parte do nosso trabalho desde o início, e nós não nos negamos a fazer isto, apesar da capacidade pequena, o alcance pequeno, mas mesmo assim a gente visita, mesmo assim a gente doa, mesmo assim a gente leva a palavra, mesmo assim a gente ajuda, mesmo assim a gente se ajunta também na aflição, na intercessão e, por que não, na celebração. A Igreja de Jesus é um grupo coeso e ela está junto na hora da alegria e na hora da aflição. Nós louvamos ao nosso Senhor. O nosso tema hoje, meus amados, é este: a aprovação divina. E o texto bíblico é Números, capítulo 17, versículos de 1 a 11. Eu não tenho a menor capacidade, a menor habilidade, o menor interesse para fazer diferente da Bíblia. As razões são múltiplas. Eu não tenho interesse porque gosto das Escrituras e sou identificado com nosso Senhor Jesus Cristo através da Bíblia. Então, não tenho interesse de fazer fora da Bíblia. Não tenho habilidade porque seguir o padrão da palavra de Deus, seja dos dias de Moisés aos dias dos apóstolos, é maravilhoso, porque nós temos mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, orientada por Deus aos patriarcas, aos profetas, aos apóstolos, portanto, nós temos segurança. E, em termos pessoais, eu não tenho a menor habilidade ou capacidade, nem desejo de atrair ninguém a mim. Não tinha como atrair pessoas para mim. Não tenho nada, não tenho para mim, não teria como oferecer. Então, meus irmãos, vou aqui pelo caminho estreito, às vezes espinhoso, com dificuldades, mas é o caminho da palavra. Vamos falar sobre a normalidade do ministério de Arão.
Alguém já me perguntou por que o senhor prega tanto no Antigo Testamento? Porque ele é a base do Novo Testamento. O Novo Testamento está fundamentado em todo o Antigo Testamento. O sacerdócio de Cristo é igual ao sacerdócio do Melquisedeque, não teve começo e nem fim. O Melquisedeque, ninguém sabe quem foi antes dele nem quem depois. Não se sabe quem foi antes nem depois dele em Salém. Jesus não tem antes nem depois em Judá, na tribo de Judá. Então, essas semelhanças, essas coisas maravilhosas das Escrituras, elas são de fundamental importância para quem tem juízo, interesse na palavra e vontade de ajudar. Então, nós vamos ler esta palavra e vamos orar de novo e aprender juntos, porque é maravilhoso, é muito bom aprender. Números 17, de 1 a 11. O Senhor falou novamente a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e cada um tome uma vara para si, segundo a casa de seus pais, os príncipes das casas, 12 varas, e escreverás o nome de cada um na vara da casa de seu pai. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara da casa de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara com o nome escrito. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde virei a vós. E será que a vara daquele que eu tiver escolhido florescerá. Assim, farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre elas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel. E eles viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, bendizemos, Pai, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, pela aprovação, Senhor, dos teus filhos, dos teus santos, na antiga e na nova aliança. Obrigado, meu Senhor, pelo santo ministério. Obrigado, meu Senhor, pela missão santa de falar do teu amor, de anunciar, de convidar pessoas a estar ao teu lado, Senhor, a ouvir tua voz, a aprender, Senhor, a tua doutrina santa, te amando e te seguindo. Pai querido, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos ajudadores. Abençoa, meu Senhor, nas duas emissoras, guarda cada um, faz maravilhas na vida dos meus irmãos. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, eu gosto muito de observar e observo desde cedo. Eu fui muito observador. Eu fui um moleque observador, sempre metido ligado, a inteligente. Dos 6 anos para cá, não esqueço de nada. Graças ao meu Deus, eu não tenho tido problemas, não tive problemas, que tivesse algum problema para esquecer isto, aquilo. Eu lembro de todas as coisas boas, lembro de todas as coisas ruins, lembro dos momentos aflitivos da minha vida. Quando meu pai faleceu, eu ia completar 6 anos, e parece que eu estou vendo, me lembro, agora, neste momento, é como se eu estivesse vendo o jeito da cama, a forma como ele estava deitado e o gesto que fazia. Deus é muito generoso comigo. Deus é maravilhoso comigo. Eu tenho uma relativa capacidade de percepção. Quando, no que diz respeito às Escrituras, eu também tenho esta facilidade de absorver a palavra, de ler a palavra. Claro que também isso me beneficia bastante como um professor, como um pregador, como liderança de um pequeno grupo, numa congregação. Me ajuda também nas comunicações, em 2 emissoras que trabalho, há muitos anos que eu trabalho sempre em 2 emissoras, comecei só numa, passei a trabalhar com 2 emissoras, e depois que eu tive um problema nos anos, no começo dos anos 10, 2010, aliás, 2003, 2004, aí daquele período eu não fiquei nunca mais numa emissora só, para ninguém cortar minha garganta. E eu sempre tive esta oportunidade de falar. E como eu converso muito, eu interajo, eu escrevo, eu ensino, eu componho, eu converso pelos cotovelos, eu absolvo muito das pessoas, eu entendo bem, eu entendo de encrenca, eu entendo de briga de nora e sogra, eu entendo de briga de genro e sogra, eu entendo. Nunca tive problema com minha sogra. Nem meu sogro. Meu sogro era um pai maravilhoso. Meu sogro era um pai maravilhoso. Para mim, não estou falando para os filhos, não, para mim. Então, eu não tenho esse problema, mas eu entendo. Nunca tive uma profissão muito definida, fui sempre comerciário, vendedor de coisas aqui, coisas ali, e convivi e interagi com milhares de pessoas. E isto me ajudou a entender um pouco a humanidade. O ser humano, ele é cheio de inveja. O ser humano tem inveja das amizades dos outros, tem inveja da beleza dos outros, tem inveja dos animais dos outros, tem inveja da mulher do outro, tem inveja do marido da outra. O ser humano, ele é feito com um material tão perecível, tão flexível, tão ordinário, que não faltou ali a identidade da inveja. Então, a inveja, ela está nas Escrituras desde o primeiro momento. Por que foi que houve o primeiro assassinato? Porque o irmão religioso desgraçado teve inveja do irmão fiel adorador. O fiel adorador ofereceu um sacrifício e o incenso subiu, aquela oferta foi recebida como um cheiro suave nas narinas do Senhor. E o infeliz religioso ofereceu sua oferta, não teve esta resposta e ficou mordido. Então, inveja é uma praga que acompanha a humanidade e faz parte desde o primeiro momento. A religiosidade, falar em religiosidade, o Caim, ele era religioso, o mundo está cheio deles, tem Caim grande, Caim pequeno, Caim branco, Caim preto, Caim de todo jeito, está cheio de religioso, e geralmente eles têm inveja. Então, o que aconteceu nesse texto que nós lemos, Números 17, foi inveja, estava havendo inveja. A casa de Levi,
A tribo de Levi era uma tribo pequena, mas Deus é soberano. Deus tomou a iniciativa de fazer da tribo de Levi uma tribo importante. Agora, ser importante no conceito de Deus pode ser zero no conceito dos homens. Sabe qual foi o preço da tribo de Levi? Não tem herança. A tribo de Levi, as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi não teria herança. Por quê? Os sacerdotes seriam da tribo de Levi, seriam auxiliados por muitos levitas, e os levitas em si, eles só tinham, digamos, o lote de terra para morar. Ele não tinha propriedade para produzir, para criar, para se tornar pecuarista, por acaso, por exemplo. Não tinha. Então, esta pequena tribo teria uma importância muito grande. E houve problemas, murmurações das outras tribos. A tribo de Judá era enorme, a tribo de Benjamim muito grande, e a tribo de Manassés a maior de todas. Isto mudou em determinadas épocas, guerras, alguma coisa, mudou esses padrões. Mas, a princípio, era assim. Então, houve confusão, contenda. Por que uma tribo pequena como a de Levi tem importância em relação às demais? Aí Deus, o Senhor, que passa tudo a limpo, falou com Moisés: vamos resolver esse problema, Moisés. Fala o seguinte: fala aos filhos de Israel, cada um dos príncipes de cada uma das tribos prepara um bordão, um cajado, um cetro. Aqui no texto, na minha Bíblia antiga, que eu não troco por nada, diz vara mesmo. Era uma espécie de cetro tribal. Prepara um cetro, cada príncipe, cada um que tem direito a suceder o pai nesta tribo, vai preparar um cetro com o nome da tribo e botar o nome do príncipe de fato, o príncipe herdeiro, o herdeiro de direito, por direito. Agora, a tribo de Levi, você vai fazer o cetro da tribo de Levi e vai botar o nome Arão. Arão já estava consagrado, já estava agindo, já estava trabalhando. E Deus disse: você bota o nome Arão na tribo de Levi. Mas cada um dos príncipes de cada uma das tribos vai colocar no seu bordão, o seu cetro com o seu nome. Aí Moisés falou com eles, o versículo 3 diz: Arão escreverás, Deus diz, porém escreverás Arão sobre a vara de Levi, ou o cetro da tribo de Levi. E porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que, deixa eu ler cetro, aqui na minha Bíblia diz vara mesmo. Será que o cetro do homem que tiver sido escolhido florescerá? Olha, feito isto, digamos que hoje fosse uma sexta-feira e tivéssemos esta oportunidade agora, final da sexta-feira, como o judeu é ensinado a adorar assim, para não ter atividade no Shabat. No final da sexta-feira, cada um traz o seu cajado, com o nome da tribo e do príncipe herdeiro, coloca lá no tabernáculo, e quando passar o dia, passar a noite, você vai retirar e vamos ver qual foi a resposta. Então estavam lá 12 varas, uma por cada uma das tribos, com o nome de cada um dos príncipes,
herdeiros de seus pais. E na tribo de Levi estava o nome de Arão. Aí o Senhor Deus diz que ia fazer isto, versículo 5. Assim farei cessar as murmurações. Eles estavam murmurando, rapaz, não, está havendo a proteção, está havendo nepotismo. A palavra nepotismo é uma palavra que é utilizada só na política, mas, por incrível que pareça, ela começou na religião. A palavra nepotismo é lá do século XV. Do século XV tinha um papa bandido, raparigueiro, perverso, Alexandre VI, se não me falha a memória do nome do infeliz, e ele era corrupto, ele era adúltero, ele era uma peste como os demais. Só que os demais esconde e ele publicava pela pouca vergonha. Ele não tinha vergonha de ser errado. Os outros têm vergonha e camufla. O resultado é que ele arranjou emprego dentro da igreja romana para os filhos das prostitutas dele e dizia que era para um sobrinho. Sobrinho em grego é nepote. Sobrinho em grego é nepote. Aí a vaga que o infeliz assegurava lá nos arquivos, lá não sei aonde, para o seu filho bastardo, era em nome do nepote, sobrinho. Ele não podia dizer que era pai, ou não queria dizer que era pai, tinha fuampo para tudo que era lado. Resultado, aqui eles diziam que era nepotismo. O Moisés estava usando de nepotismo. E Deus diz, isso é murmuração e eu farei cessar essa murmuração contra mim e contra vós. No versículo 6, Moisés falou aos filhos de Israel, fizeram como ele ordenou, prepararam, cada um, trouxeram as 12 varas, e Moisés pôs essas 12 varas perante o Senhor na tenda do testemunho, versículo 7. No dia seguinte, Moisés entrou, isso tudo, irmãos, era observado. Tinha horário para entrar, entrava com as mãos vazias, não tinha nada que pudesse camuflar. As varas estavam lá, tinha o nome da tribo e do herdeiro. Não tinha como fraudar, além de ser Moisés, o profeta de Deus, que falava com Deus e Deus falava com ele, não existia a menor possibilidade de fraudar, e todo infeliz de Israel sabia até o Coré. Aí, meus amados, Moisés tirou estas varas, e a vara de Arão, aquele cetro que tinha o nome de Arão, versículo 8, pela casa de Levi, havia brotado, havia florescido e havia frutificado. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Brotou, floresceu e frutificou. É assim que é para ser. O meu ministério também era para ser assim. Brotar, ter folha, dar flores e dar fruto. É isto que Deus requer de cada um. No dia seguinte, estava lá, tinha produzido, tinha brotado, tinha florescido e tinha dado fruto, amêndoas. O versículo 9, Moisés tirou esses cetros de diante do Senhor, trouxe para eles, entregou a eles. Cada um tomou a sua vara, seu cetro na mão, porque tinha o seu nome. Aí o Senhor diz, agora, Moisés, o de Arão volta para lá. Deixa guardado o cetro de Arão na tenda do testemunho, na arca do testemunho, perante o Senhor, para servir de sinal para esses rebeldes. Meus amados irmãos, o ser humano é assim. Povo de Deus,
povo de Deus, filhos de Israel, filhos da promessa. Deus fala com Abraão, homem sem filhos. Deus faz a promessa da geração, da nação, lhe dá filhos, lhe dá descendente, faz essa coisa. Mas eles continuam sendo a mesma coisa dos outros. Homens, eu e vocês, seres humanos, imperfeitos e alguns muito levianos. Meus queridos irmãos, o nosso Deus é assim. Quando você serve a Deus, Ele aprova o seu trabalho. Por isso é que nosso tema é aprovação divina. A aprovação divina. O Senhor Deus tirou toda e qualquer dificuldade em termos de compreensão. O método foi maravilhoso, porque tudo que é divino é maravilhoso. Deus orientou Moisés, diz a eles, cada um prepare um cajado, cada um escreva o nome do príncipe herdeiro neste cajado, representante da casa paterna, coloca-se no santuário e eu me encarrego do resto. Meus queridos, maravilhoso é servir ao Senhor, maravilhoso é ouvir a voz de Deus, maravilhoso é entender que o Deus Todo-Poderoso não deseja que ninguém seja corrupto, seja mentiroso, negligente, falso, muito menos invejoso. A inveja é algo diabólico. Então, exerça o seu ministério, você serve a Deus, seu ministério, você prega, você ensina, você canta, você toca, você aconselha, você exorta. Exerça o ministério que o Senhor Deus te deu, exerça com sabedoria, seja uma bênção. E terá a aprovação divina. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pela tua mão estendida sobre nós, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos. Estenda, Senhor, a tua mão sobre a tua igreja em toda a terra, dá graça ao teu povo, manifesta o teu poder. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.